eu tenho essas 3 peças pilotadas, foram provadas e aprovadas. Agora, em relação a essa pendência, o tecido chegou, então eu vou agora cortar essa pilota que tá super atrasada. Essa peça e essa peça que estavam sendo revisadas e foram deixadas na pilotagem hoje vão ficar prontas amanhã, então vai rolar um atraso. Essa aqui também vai ficar atrasada, obviamente. Possivelmente eu vou precisar fazer essa também, porque pode ser que não dê tempo da costureira concluir ou não ter disponibilidade. O prazo para as fichas é 20 de março, sábado. Vou finalizar o corte dessa peça e partir para as fichas, o que eu puder adiantar para liberar esses 3 modelos aqui que estão aprovados. Oi, 18 de março, quinta-feira. Acabei de sair da costureira, vim pegar mais uma peça que ficou pronta e, infelizmente, ela fez todo o possível, foi super prestativa, não tenho do que me queixar. O prazo dela também estourou, ela tinha outras demandas e ainda ficou uma peça para trás, não foi possível finalizar e eu já previa que isso fosse acontecer, por isso eu estava até me programando já para fechar algumas peças se precisasse, né, pilotar algumas peças eu mesma. Vão ser 2 ao todo que eu vou precisar fazer. Uma daquele tecido que chegou mais tarde e uma outra que ela não teve como concluir. Mas tá tudo bem, vamos dar um jeito. Amanhã ainda é sexta, temos o fim de semana pela frente. E chegando em casa eu mostro a atualização da Isa diante disso tudo. Então, a peça que eu busquei agora foi essa. Vamos dizer pra Isa que tá feita. E foi. Essas 2 são as que eu tenho que concluir esta noite, de preferência. Mais uma noite. Seguimos aqui pilotando peças. Vou ficar boa nisso. Bom dia, sexta-feira, 19 de março. Ontem, depois de terminar as peças, consegui terminar ontem. Depois de terminar as peças, eu não tinha mais forças pra voltar aqui pra gravar nada. Eu fechei o dia mesmo e tô aqui agora olhando pra Isa, pra ela me dizer o que fazer, me animar sobre o que fazer. Não, sério, hoje bateu um cansaço sinistro. Eu não vou mexer com as fichas técnicas hoje, né, a parte de custos. Vou pegar nisso amanhã, sábado, que eu vou estar, assim, com o dia dedicado a isso. Hoje eu tenho outros atendimentos, eu sei que vai misturar muita coisa, eu não vou conseguir me concentrar direito, não vai render. Então vou dar um tempinho nisso hoje, me dedicar às outras atividades e amanhã eu retomo. Vou estar dentro do prazo ainda. E não, aliás, hoje eu tenho que fazer a prova dessas peças que eu terminei ontem. Então vai ter atividade, sim. Mas vai ser só isso também. Só a prova, rezando pra não precisar de nenhum ajuste, porque se precisar eu vou ter que fazer isso tudo amanhã e domingo. Mas tô confiante que não vai precisar. Mas se precisar, paciência. Ai, gente, vamos dar como feita aqui. Pilotagem feita. Check. Ontem, na canseira, eu nem dei como finalizada. E vamos para a nossa provinha, torcendo, dedos cruzados, para dar tudo certo. Ai, gente, sério, que alívio enorme que as peças tenham ficado ok, que eu tenha conseguido aprovar. Eu nem sei o que eu ia fazer se eu tivesse detectado algum problema, a necessidade de algum ajuste. Nossa, eu tô super grata por não ter precisado, porque... Ai, desculpa o desabafo, mas, assim, tem hora que dá vontade, assim, tem que resistir muito à tentação de pedir pro cliente uns diazinhos a mais, 1, 2 dias que seja. Teria até como justificar algum atraso por conta da demora na entrega da matéria-prima, mas, assim, enquanto prestadores de serviços, eu acho que a gente tá aqui pra solucionar, né? Buscar soluções, a gente tem que resolver os problemas do cliente. Mesmo quando surgem esses imprevistos
coisas que fogem ao nosso controle, que acabam atrasando a gente de alguma forma, mas eu acho que é aí que mora o diferencial do profissional. Então, não tô aqui me gabando, mas incentivando quem tá assistindo, que também trabalha nisso, principalmente quem tá começando. Acontece o tempo todo e a gente se diferencia quando a gente consegue trazer soluções para esses problemas dos clientes. E além disso, um adiamento que seja de 2 dias, assim, tem toda uma cadeia de efeitos, porque esse cliente já tem agendada uma reunião com equipe de comercial para apresentação desses produtos. O comercial já tem seu planejamento de lançamento também, já tem produção de foto marcada. Enfim, tem toda uma série de fatos, de datas já definidas que dependem do cumprimento desse prazo. Então, um atraso meu implica num atraso em cadeia, implica no comprometimento do trabalho de diversas outras pessoas da equipe. Então, por mais que seja tentador, por mais que o cansaço e todo o estresse façam com que a gente fique tentado a pedir mais um dia, mais 2 dias, enfim, pensar lá na frente, pensar no impacto desse atraso e reunir forças para oferecer a solução que o cliente precisa. Então é isso. Sábado 20 de março, estamos aqui às voltas com ficha técnica, ficha de custo. Como eu sempre falo, num arquivo do Audacity Ideia, eu faço uma página com a ficha que vai para produção, a ficha que vai para diretoria, para o cliente, né? Para quem toma as decisões em relação ao custo, onde tem valores efetivamente. Na ficha de produção isso não entra. Incluir para esse cliente uma ficha para planejamento de corte. E é isso. Tô aqui fazendo encaixe para colocar informação de consumo de tecido e vamos ver como tá isso aqui. Aqui estou eu no meu caos delicioso fazendo o consumo. Opa, aqui tá uma janelinha do Ideia aqui. Audacity encaixe aberto porque eu tô fazendo aqui o cálculo do consumo de matéria-prima e jogo essas informações aqui pra ficha técnica. Como eu já falei outras vezes, eu acho importante, primeiro, a ficha ser lindinha, com cor, com layout bem analisado. E tenho aqui a minha primeira ficha, mais simples, sem cor, porque é a ficha que vai pra pilotagem, então é uma ficha que pode ser modificada com uma certa frequência, um número de vezes maior. Então eu faço ela mais simples, mais básica, com as informações pertinentes à pilotagem, ou seja, informações de acabamento, medida e sequência operacional. E do mesmo lugar que vem essas informações, que é aqui no meu editor de propriedades, ele também joga essas informações para outras páginas que eu vou criando. Nesse caso eu tenho a de custos, onde tem informações aqui de valores que não dizem respeito à pilotagem e nem à produção, que tem essa outra que é parecida, porém eu omito a parte dos valores. Mas de qualquer forma, quando eu edito as propriedades aqui, em todas as páginas isso é atualizado. Então depois a gente pode até falar mais a respeito de ficha num próximo conteúdo. E para esse cliente especificamente, eu incluí uma outra página onde podem ser feitos cálculos de uma previsão de consumo de matéria-prima de acordo com a quantidade de peças que vai ser cortada. Então o cliente define aqui a quantidade de peças que vai ser cortada e tem aqui uma previsão do consumo de matéria-prima que é buscado aqui, onde eu já cadastrei esses consumos. Então tem consumo de matéria-prima em todas as páginas, tem parte de medidas em 3 das páginas e tudo isso está conectado, tudo amarrado, vindo de uma mesma origem. Então, como o Ideia permite que a gente personalize por completo a ficha, para cada empresa ou para cada cliente, a gente pode montar a ficha de acordo com as necessidades específicas da empresa. Sem informação extra, sem informação que não vai ser usada para não tornar o processo burocrático demais e depois não vai ser funcional, mas também informando tudo que é necessário para o processo de desenvolvimento de produto e, mais tarde, para a produção desses modelos. 21 de março, domingo, e finalmente eu vou registrar
mostrar aqui o momento em que finalmente eu vou fechar essa coleção. Como eu vou mostrar aqui, ficou pendente a ficha de custos de um body porque o preço excedeu um pouco o aceitável de acordo com as reuniões preliminares que aconteceram antes dessa coleção ser iniciada. E a gente precisou rever alguns detalhes de acabamento, esprememos aqui, esprememos ali e acabou dando certo. Conseguimos atingir o custo que precisava, o teto que foi previsto e vamos acompanhar finalmente o encerramento desse ciclo aqui na Isa. Aqui eu consegui fechar todos os outros na data limite, mais uma vez, aqui, 21 de março. Então, infelizmente, nossa Isa ficou cheia de bolinhas vermelhas, porque tudo foi finalizado ali em cima do lance e bastante coisa com atraso. Finalmente feita essa ficha de custo, salvo e já foi aprovado também. Então, vou dar tudo como feito. E estamos com tudo finalizado, olha. Em todos os modelos, nos 6 produtos, eu tô com check em todas as etapas. Então, agora o que acontece? Esses pacotes que eu mantenho sempre formados aqui com a peça piloto e com a ficha de pilotagem que tá em algum lugar, eu até comecei a descartar. Eu desfaço esses pacotes agora, esses moldes estão amassados, sujos, vão ser descartados. E as peças estão aqui, algumas delas, para serem embaladas, devidamente embaladas, para enviar pro cliente. E as fichas eu envio por e-mail. São 2 PDFs diferentes, uma com da ficha de custos, que o cliente compartilha só com quem ele achar que é necessário, porque tem informações mais sigilosas, e a ficha de produção, que além de ir para o cliente, vai também para uma outra pessoa que é responsável por toda a distribuição de produção, enfim, que vai dar sequência a esse produto depois. Então esses PDFs são enviados, eu não envio a ficha impressa junto com as peças, vão só as peças, e amanhã isso tudo vai ser entregue, os e-mails vão ser enviados até de uma vez, eu vou enviar de uma vez para já estar resolvido isso hoje. E é isso, coleção finalizada. Depois eu mostro os pacotinhos formados que vão ser enviados para o cliente. E além dos PDFs que são enviados para produção, também vão os arquivos de molde, o arquivo de encaixe que foi usado para fazer a simulação de consumo, esses arquivos do Audaces Ideia, onde inclusive vai ter a página que possibilita o planejamento de corte de produção das peças. Enfim, todos os arquivos que foram gerados durante o processo de desenvolvimento ficam disponíveis para esse cliente e tudo isso é enviado por e-mail junto com os PDFs que vão ser impressos. Beleza, uma vez que tudo esteja finalizado, eu vou entrar nos produtos e vou aprovar o modelo. Então, aqui, bora aprovado. Vamos lá com todo mundo fazer a aprovação do modelo. Olha, ficando tudo verdinho. Aprovadíssimo. Aprovado. Todo mundo aprovado. E o que é bacana da gente ver aqui é o seguinte: a Isa traz umas estatísticas que são bem interessantes para avaliar a coleção ao final. Aqui a gente teve uma coleção pequenininha, então as chances dos percentuais serem bacanas, dos resultados serem legais, são bem maiores. Quando a gente tem um número maior de produtos, tem um número maior também, tem uma chance maior de ter um maior número de revisões, de pendências e principalmente de alguns modelos reprovados e que são excluídos da coleção. Nesse caso, a gente aproveitou 100% dos modelos, ou seja, 6 foram planejados, 6 foram criados de fato e a gente teve aqui todos eles aprovados. Tivemos 3 revisões, né, que essas precisaram de algum tipo de ajuste ou que não teve aprovação visual, precisou ser repensada. Uma pendência, que foi aquele tecido que ficou faltando, que fez com que atrasasse um pouquinho. Nada foi reprovado e os 6 que foram planejados foram aprovados. Aqui a gente tem todas as etapas. Esse status aqui pode ser consultado também durante o desenvolvimento, então apareceriam aqui certas
etapas com algumas coisas a fazer. Nesse caso está tudo zerado porque os 6 modelos estão completamente finalizados em todas as etapas. Então a forma como a Isa foi usada para esse projeto foi de acordo com as necessidades específicas desse projeto. Para outras situações, tem alguns recursos aqui que podem ser usados de uma forma diferente. Tem recursos que eu nem usei pontualmente para esse projeto, mas que eu uso em alguns outros formatos. Então, toda vez que tiver um grupo diferente de peças para serem desenvolvidas ou uma coleção com características diferentes, eu vou fazer esse tipo de registro para que vocês vejam outras formas de utilização, tanto da Isa quanto de outras soluções também. Para cada formato de trabalho eu vou registrando aqui para que a gente tenha um leque de formatos diferentes, um leque de opções diferentes de uso de todas essas soluções. Bom, a gente tem essas estatísticas, esse registro do que aconteceu. Meu monitor tá com uma mancha esquisita ali, ignorem esse fato. Mas voltando aqui para a coleção, vamos só lembrar que todos esses modelos têm salvos aqui na nuvem. Na Isa tem salvos todos os arquivos de ficha técnica que, conforme foram ficando prontos, eu fui adicionando aqui, fui subindo esses arquivos de ficha de criação, que depois virou a ficha de custo, porque já estava mais completa, arquivo de molde. Quem quiser também deixar registrado arquivo de encaixe, é só criar uma etapa com esse nome aqui. Então, lá quando a gente começa a fazer, que a gente define aqui a configuração das etapas, pode acrescentar uma das etapas como encaixe para consumo, alguma coisa assim, porque aí consta como mais uma etapa aqui. Poderia ser antes da ficha de custo, que aí a gente poderia colocar também esse arquivo de encaixe e ter todos os arquivos de forma bem completa adicionados aqui. Então, tá resolvida essa coleção, tá finalizada. Vou finalizar, então ela deixa de ficar aqui na categoria em andamento e vai para as finalizadas. Sim, tenho certeza. Então, eu não tenho nada em andamento e tô com mais uma finalizada aqui. E se eu quiser, quando estiver criando uma nova coleção, usar algum desses produtos que foram usados em outro momento, eu tenho ali de forma bem organizada, eu posso procurar a coleção A, coleção B, coleção C, procurar o produto que eu quero relançar daquela coleção e tá tudo muito mais organizado, muito mais fácil de localizar. Eu tenho ali a ficha daquele produto, eu tenho os moldes daquele produto, então se eu quero fazer o mesmo modelo, só que num tecido diferente, eu acesso aquela ficha, altero ali a configuração dos materiais, dependendo da base de tecido, refaço o consumo, mas eu já tenho ali uma estrutura iniciada, já bem adiantada desse produto, então fica muito mais fácil esse processo de relançamento de produtos. Então até nisso, nessa questão de organização de produtos passados, até nisso a Isa colabora. Então foi isso, chegamos ao fim dessa jornada aqui, 22 de março, a data limite, caixinha pronta para o cliente, e-mails enviados, tudo concluído com sucesso. Foi um sufoco, foi uma semana bem agitada, mas no fim deu tudo certo e o objetivo foi alcançado. Espero que vocês tenham gostado. Beijo enorme, adorei fazer esse formato, quero fazer mais. Deixem aqui sugestões de conteúdo ou dúvidas, enfim, o comentário que vocês tiverem para fazer a respeito disso. Até o próximo.